tarde, bem-vindos ao novo programa da Fórum TV, Data Vénia, com a devida vénia. É um programa com o Dr. Paulo Ferrinho, natural da Covilhã, residente em Penafiel há muitos anos, há mais de uma década. Tem família constituída neste concelho, funcionário de um organismo do Ministério da Justiça desde 1997, licenciado em Direito e Ciências Sociais na área da especialização de Psicologia Social. Frequentou ainda o curso de Economia, encontrando-se com matrícula suspensa, pós-graduado em Ciências Forenses, ramos de Psiquiatria e Psicologia Forense, expert nacional nas Nações Unidas para a aplicação da Convenção de Vénia contra a Corrupção. Tem inúmeras formações na área de Direito, Psicologia, Medicina Legal, Gestão de Empresas, Auditoria, Gestão de Conflitos. Orador convidado em diversas iniciativas, tanto com universidades ou com contexto profissional. Paulo Ferrinho, prazer. Muito boa tarde. E bem-vindo. Muito obrigado e eu agradeço desde já o convite da Fórum TV, no sentido de poder também dar outras visões e outros caminhos diferentes que a vossa estação, que é muito vista regionalmente, possa também oferecer outros conteúdos e outras perspectivas às pessoas que nos vêem e que têm a oportunidade de acompanhar os programas, acompanhar a vida social e cívica e política, e também jurídica, que é uma das áreas de intervenção deste programa, e também possa suscitar a discussão e o contraditório, isto é, que as pessoas percebam que existem sempre caminhos diferentes e alternativas diferentes sempre ao mesmo problema. E, portanto, também é um gosto enorme estar aqui contigo, na Fórum TV, e um privilégio enorme ter a oportunidade de passar a minha mensagem, de dar a minha opinião sobre as coisas, que apenas me vinculam a mim, que fica devidamente satisfeita toda essa curiosidade, essas opiniões apenas me vinculam a mim, fora do contexto profissional, como cidadão de pleno direitos. E vais ter que levar comigo, porque eu vou-te fazer sempre contraditório. Nós vamos começar, porque para já temos alguma relação há algum tempo, isto também fica claro aqui com toda a gente, e vai-me dar um prazer enorme de tentar discutir dessa forma tão inteligente como tu colocas muitas vezes, porque quem não sabe, Paulo Ferrinho já é uma das pessoas que tem escrito algumas opiniões ao longo deste ano em vários grupos, Facebook e não só, na internet, e eu gosto muito de acompanhar. Tu as trazes quantos temas? Trago um tema grande e depois no final vamos tentar perceber, deixar alguma curiosidade para o final, mas o tema que eu gostava de falar é sobre juridicamente as greves dos enfermeiros. Tem sido um problema bastante atual, onde existe uma controvérsia enorme relativamente à perspectiva da greve e à forma como ela se está a desenrolar. Eu gostava de dar a minha opinião jurídica, porque também já foi alvo de dois pareceres do Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República, a pedido do Governo. Eu gostava de dar aqui também uma opinião contraditada relativamente àquilo que tem vindo à tona na sociedade. Qual é, atenção que é, sabes que é um tema muito fraturante. Muito sensível e fraturante. Em primeiro lugar, gostava de dizer que os enfermeiros têm razão. Ponto. E isto é importante. Os enfermeiros têm razão, como qualquer outra classe social tem razão de fazer greve. A greve é um direito constitucional, é um direito de proteção, de intervenção social e laboral dos seus próprios dos trabalhadores, que no sentido de poderem, dessa forma, reivindicarem os seus direitos e também poderem participar ativamente na construção do seu ambiente laboral. Isso é importante. Daí estar prevista na Constituição. E a Constituição não define, é curioso, o que é greve. Só diz que é uma forma de reivindicar os direitos que tem associado uma paralisia. E essa greve, que é um conceito jurídico indeterminado... Mas desculpa lá, Paulo, mas essa paralisia está submetida dentro de que é greve? Sim, mas sim, como é evidente, mas há várias formas de fazer greve. Há greve, por exemplo, greves totais, greves sectoriais, greves rotativas, não é? São várias formas de haver greve, ou de implementar e executar o direito à greve, tendo em conta sempre aquilo que, respeitando a lei, o Código do Trabalho, neste caso, onde está configurado o direito à greve. Relativamente aos enfermeiros, eles recordar que é uma classe profissional com alguma dimensão, que tem um papel fundamental no sistema de saúde, insubstituível. Eu posso até contar uma anedota facilmente. Os enfermeiros estão para os hospitais como aqueles três senhores, havia três senhores, os que trabalhavam na Câmara Municipal, um que abria o buraco, outro que punha o poste e outro que fechava o buraco. Então o homem que decidiu que punha o poste adoeceu. Então os senhores
continuar a trabalhar. Um abria o buraco, outro fechava o buraco e esquecendo-se do poste. É basicamente aquilo que acontece aos enfermeiros e é aquilo que estão a tentar fazer. É ignorar que é o poste e esse poste é que é a iluminação do próprio Serviço Nacional de Saúde. E sem essa iluminação, sem essa participação ativa, obviamente que o Serviço Nacional de Saúde fica mais pobre e dificilmente consegue cumprir o seu interesse público, que é satisfazer uma necessidade da população do acesso à saúde. Portanto, os enfermeiros têm razão nesta questão. Agora que se coloca dois pontos fundamentais. Eles querem o aumento salarial, neste momento é uma classe que acha que se conta... Não só o aumento salarial. Sim, que é isso que eu estou a dizer. As reivindicações basicamente são essas, que é a questão de eles serem equiparados a outras funções dentro do Serviço Nacional de Saúde, que os enfermeiros agora entram com 1.200 euros sensivelmente como salário bruto, mas eles querem ser equiparados a outros, como por exemplo técnicos como os psicólogos, os nutricionistas, que ganham sinceramente, os farmacêuticos, ganham sensivelmente 1.600 euros. Também existe esta questão do descongelamento das carreiras, que há mais de 10 anos, onde ele, como funcionário público, também estou incluído, obviamente, e que tem toda a razão, porque eles trabalharam efetivamente. E é impossível nós sermos, perante o direito, iguais, do tratamento igual, do que é igual, e desigual, que é igual, que é uma máxima do direito, quando existem enfermeiros com 10 anos de serviço, e esses 10 anos completados, estão a ganhar exatamente o mesmo como um enfermeiro do primeiro dia de trabalho. Isso coloca situações de desequilíbrio funcional e, sobretudo, de grande desmotivação para a classe que é impossível ignorar. Portanto, é esse tipo de recuperação dos 10 anos que é importantíssimo para a motivação. O que é que eu propunha uma forma à latra, como se diz em latim, que para desbloquear alguma coisa desta questão? O Governo, se tivesse uma atitude boa fé, dizia assim, eu não vos dou os 10 anos. Retroativamente eu não tenho dinheiro, pronto. Não há dinheiro, nós queremos cumprir o déficit, 2%, queremos o Pacto de Estabilidade que nós acordámos com Bruxelas, mas fazemos o seguinte, reposicionamos todos os enfermeiros já no seu devido escalão e depois negociamos o pagamento retroativo. Isto é, se os 10 anos fossem contemplados, só para o cidadão comum... Porque essa tua sugestão até poderia ser... Tem que se dar sempre o retroativo. É obrigatório. É obrigatório porque foram formulados... Há um não contrato... pode o Governo, por exemplo, dizer, eu não consigo vos dar... Isso é uma questão que tem sido... A partir de agora começa Isso foi uma questão muito debatida e até existe no tempo da Troika, a questão da supressão dos salários, da suspensão, e o Tribunal Constitucional também dizer que era possível porque estávamos num período de contingência financeira. E durante esse período de contingência financeira era possível alterar as condições contratuais como entraram dentro da administração pública. O problema é que já não estamos na Troika. O problema é que esse período de contingência financeira, que estava balizado e datado pelo próprio Tribunal Constitucional, acabou. Portanto, as pessoas têm o direito, porque trabalharam, a serem reposicionados no seu escalão, como se estivessem contemplando este tempo todo de exercício de profissão, é que as pessoas não tiveram em casa. Não tiveram a fazer o exercício privado, portanto, não tiveram possibilidade de complementar essa sua formação profissional, essa sua atividade profissional, com outras atividades. Portanto, porque o funcionário público, como regra geral, tem regime de exclusividade. Só por exceção é que pode fazer a acumulação de funções. E esta questão é extremamente pertinente, porque vem trazer à sociedade e trazer também à discussão, e através dos enfermeiros de outras classes, são mais de 100 greves que estão marcadas. Dentro da administração pública existe um conjunto enorme de pessoas que estão em greve, de classes profissionais que estão em greve, por exemplo, os magistrados, começam hoje, o magistrado do Ministério Público, não é? Que reivindicam exatamente a mesma coisa do descongelamento de carreiras, a questão, aí também a intervenção política, porque a alteração da composição do Conselho Superior diz que vem alterar os treinadores, e os treinadores escolhem as equipas, não é? E depois podem, de uma forma subretícia, poderem controlar a investigação criminal através do Ministério Público. Os juízes estão em greve, também querem ser reposicionados. Os colegas da Polícia Judiciária, que estão em greve, os inspectores que reivindicam, só para terem uma noção, os inspectores da Polícia Judiciária, quando fazem um trabalho suplementar, ganham 3 euros a hora. Quando existe agora as empregadas de limpeza, agora... 3 euros a hora. 3 euros a hora, de facto. Arriscado. Exatamente. A partir das 5h30 ganhas 3 euros a hora. Portanto, se para ser uma coisa mais moderna, e trazer aqui algumas coisas modernas, a empregada de limpeza, que agora se chama... É perigoso. Essas profissões é muito tipo de valores. É perigoso porque uma das principais bases do afastamento à corrupção é o salário.
Exatamente. Quanto mais salário tiver, quanto mais remuneração tiver e for mais reconhecido, tanto maior é a sua capacidade de resistir à tentação de cometer a corrupção. Obviamente. Mas isso é exatamente igual. Nessas profissões todas. Todas. Magistrados, o Ministério Público, Todas, o juiz, todas. os funcionários judiciais também estão em greve. E isso. Como também os enfermeiros e os médicos Exatamente. também merecem ganhar... A questão é assim, Paulo. Dentro da administração pública, nós temos que fazer, essa discussão tem que ser feita. Existe um Orçamento Geral do Estado e o Orçamento Geral do Estado decidiu fazer uma intervenção à banca. Um exemplo claro. Essa intervenção à banca já nos custou muito dinheiro. Mais do que os aumentos todos dentro da função pública e o seu reposicionamento de carreiras. E a política é feita de opções. E a parte jurídica também é feita de opções. Eu dou um exemplo. O Governo socorreu-se 2 parceiros da Procuradoria-Geral da República, onde, no final do ano de dezembro, relativamente aos enfermeiros, recolocando a questão, e agora saiu outra em fevereiro. E o Governo vem dizer, não, a greve é ilícita, a greve não pode, é ilícita. Não. A greve não é ilícita. Mas há regras para fazer a regra. Isso transforma a greve de uma forma irregular. A única entidade que pode dizer que é uma greve ilícita, ilegal, são os tribunais. E neste momento está no Supremo Tribunal Administrativo uma intimação para a proteção de direitos e liberdades e garantias, e só aí é que pode ser discutido se os senhores enfermeiros que estão em greve estão a cometer uma ilegalidade ou não. Neste momento estão a cometer uma irregularidade, como a relação do crowdfunding, não é? Que é aquela questão de eles recolherem dinheiro... Não achas isso perigoso, Paulo? É perigoso. O crowdfunding é perigoso numa situação. A questão do anonimato, quem está por trás. Mas também é perigoso criarmos movimentos opacos, cinzentos, para tentar contender contra uma classe social só porque nos dá jeito. E isso é que também é perigoso. Não se pode manipular a opinião pública, dizer que aquela classe tem, por exemplo, uma intervenção direta na falha das cirurgias, como, por exemplo, no ano de 2016... Mas não deixa de ser verdade, Paulo. Não é, mas não há greves. Se não há enfermeiros, não há uma cirurgia. Paulo, mas não há greves sem contender sem impacto. Agora, eu posso dizer é que no ano de 2016 houve 2.600 mortes relativamente a intervenções cirúrgicas que não foram feitas e não havia greve. E o Governo não teve a mínima noção que nem se autoprocessou por não cumprir os desígnios que estão na Constituição, que é o direito ao acesso à saúde. 2.600 mortes. E agora aí os enfermeiros já não são culpados? Ou só são culpados quando lhes dá jeito para a gente não poder ter ferramentas de intervenção orçamental? A questão é esta. A questão é como é que nós colocamos a questão, não é? Outra questão no final que quero deixar relativamente a isto, só a latra, um assunto à latra, que tem sido discutido muito na comunicação social, que é a questão de haver ministros com ligações familiares. E vou discutir uma questão jurídica só, que é para toda a gente ficar... Eu tinha outra... Assim, tenho outra... Ainda bem que tocas nesse tema, porque isso é um tema que nem eu sei começar a pegar nisto. Mas eu digo, jornalista não sei. Eu digo-te assim, pronto. Então, juridicamente, existe um Código de Procedimento Administrativo que diz que existem incompatibilidades e impedimentos dentro da administração pública. Isto para defender imparcialidade, isenção e equidistância. Certo. Para que as decisões da administração pública não sejam contaminadas por parcialidade, isto é, que as vontades individuais se sobreponham ao interesse público. Agora vê que a senhora Ministra da Presidência agora controla toda a produção legislativa do Governo. E o pai, que é do Trabalho e da Segurança Social, é uma das pastas. E depois temos uma da Administração Interna, um senhor da Administração Interna, e depois temos a respectiva mulher na Ministra do Mar. Agora vão fazer apenas um jogo. Imagina, e os seus espectadores, imagine que a Ministra da Presidência não concorda com as decisões do pai, que leva com os decretos-leis que é apresentado ao Governo para discussão, e ela não concorda. Acha alguém que ela tem isenção para se impor no Conselho de Ministros a dizer assim, não tenho, acho que o meu pai está errado? Ou que o marido... Também não é muito normal, politicamente... Por isso, o Governo tem... Seja familiar ou não, Paulo, não é muito normal que os ministros... Por isso é que eu digo, se o Governo tem tanta fé em recorrer ao Conselho Superior, ao Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República, por causa da greve dos enfermeiros, para
consubstanciar a ele numa intervenção jurídica, porque é que não recorre agora ao Conselho Superior do Ministério da Procuradoria-Geral da República para ver se existem impedimentos e incompatibilidades na emissão dos decretos-leis discutidos em Conselho de Ministros provenientes de pastas em que existem relações de afinidade? Estaríamos aqui toda a tarde, mas voltamos para a semana. Muito obrigado. Com a Divina Vénia. Com a Divina Vénia e com todo o respeito. Foi o nosso primeiro encontro com o Dr. Paulo Ferrinho. Pode nos ver aqui na Fórum TV e seguir sempre os comentários deste jurídico. Portanto, já sabe, na Fórum TV, ou no site, ou nas redes sociais, nós estamos perto de si. Boa tarde. Obrigado.